A resposta dele foi apenas um murmúrio baixo, um som abafado pelo colchão macio. Seu corpo ainda repousava sem pressa de despertar, alheio à tensão crescente que tomava conta do ambiente. Eu hesitei por um momento, a dúvida e o receio preenchendo minha mente como uma névoa densa. Minha mão ainda estava em seu rosto, acariciando sua pele quente e suave, mas algo dentro de mim estava irremediavelmente decidido. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Olhei para a mala novamente, as roupas dobradas com precisão, mas o peso da decisão dentro dela era o que realmente me paralisava. Havia tanto em jogo, tantas promessas, tantos momentos compartilhados. Mas, acima de tudo, havia o medo do desconhecido. O que aconteceria se eu seguisse em frente? E se ele não me entendesse? Se a decisão que tomasse agora fosse o fim de tudo que construímos? Me afastei um pouco, não podendo mais encarar a cena com a mesma tranquilidade de antes. O olhar de Davi, sereno e inocente enquanto dormia, me fazia sentir como se estivesse prestes a cometer algo irreparável. Mas ao mesmo tempo, o impulso era forte demais, como se uma força invisível me empurrasse para fazer aquilo que, no fundo, eu sabia que precisava fazer. O vento lá fora ficou mais forte, batendo contra as janelas com uma força quase implacável, como se o mundo ao redor estivesse tentando me lembrar do que estava em jogo. Respirei fundo mais uma vez, me levantando da cama e indo até a janela. Olhei para as ruas vazias abaixo, onde as luzes dos postes pareciam vacilar sob o vento gelado. As ruas estavam silenciosas, mas meu coração pulsava tão alto que parecia que o mundo todo poderia ouvir. Voltei para o apartamento e olhei para Davi, ainda deitado. Ele parecia tão vulnerável, tão despreocupado. O que ele diria se acordasse e visse o que eu estava prestes a fazer? Será que ele me odiaria? Ou seria um alívio para ele, um fim para algo que já estava desgastado e que ambos sabíamos que precisava de um ponto final? As velas continuavam a arder suavemente, suas chamas tremeluzindo com a corrente de ar. Cada chama parecia uma promessa não dita, uma lembrança do que já foi, mas também um reflexo de tudo o que poderia ser. No fundo, eu sabia que não estava apenas fechando um capítulo, mas iniciando outro. E, apesar de tudo, algo dentro de mim me dizia que seria um novo começo, um começo para mim mesma. Fui até a mala e olhei para o conteúdo mais uma vez. As roupas que havia cuidadosamente escolhido estavam ali, mas, além disso, havia uma carta. A carta. A carta que não sabia se deveria entregar ou guardar para mim mesma. Talvez fosse a última coisa que ele lera de mim, ou talvez fosse o alicerce para um entendimento que nem eu mesma sabia se seria possível. Eu sabia que escrever as palavras não era suficiente, mas era tudo o que eu tinha. Davi se mexeu na cama novamente, soltando um pequeno suspiro, e eu parei, congelada. O que ele estaria sonhando? Se ele soubesse, se ele pudesse ler minha mente, será que ele me compreenderia? Ou será que ele me veria como uma estranha, alguém que ele nunca soubera quem realmente era? Dei um passo para trás, com a carta nas mãos, e olhei para ele. Seus traços tranquilos, os cabelos desordenados, o corpo ainda envolto nos lençóis, todos pareciam tão distantes agora. Como se ele fosse um espectador em um cenário que já não me pertencia mais. Um alívio e uma dor misturados dentro de mim. A mala estava fechada, a carta ainda em minha mão, e eu senti uma pressão crescente em meu peito. O que aconteceria se eu fosse embora agora? O que aconteceria se, ao invés de falar, de explicar, eu apenas me fosse? Com isso, as palavras que eu tanto temi não precisariam ser ditas. O fim viria de forma silenciosa, sem mais discussões, sem mais sofrimento.
Mas havia algo em mim que me dizia que a verdadeira dor viria depois, não pela partida, mas pela maneira como as coisas ficariam sem explicação. Com um movimento rápido, coloquei a carta dentro da mala. Talvez fosse melhor assim, talvez ele nunca precisasse saber o que eu estava realmente pensando. Mas, por dentro, sabia que aquela era uma decisão que eu teria que viver com, independentemente de como tudo acabasse. O relógio na parede fez um som suave, como uma advertência. O tempo estava se esgotando. Eu podia sentir o peso da decisão nos meus ombros, como uma carga que não sabia se conseguiria carregar sozinha. Será que algum dia conseguiria olhar para Davi novamente e não sentir o peso do que estava fazendo? Será que a culpa, que já me corroía, algum dia cessaria? Fui até a porta e olhei para trás. Mais uma vez. Davi ainda estava lá, tranquilo, alheio à tempestade que se formava em meu coração. A sensação de despedida era agridoce não apenas pelo que ele representava, mas pela maneira como eu estava me afastando de algo que, em certo ponto, me definia. Eu sabia que não era mais a mesma pessoa que havia entrado nesse apartamento meses atrás. A mulher que olhava para aquele quarto com os olhos agora preenchidos de um futuro incerto não era mais a mesma que se entregava sem reservas ao relacionamento que compartilhávamos. Algo dentro de mim havia mudado, algo que eu não podia mais ignorar. E, por mais que eu quisesse encontrar um caminho de volta, as portas estavam fechadas. Eu já havia tomado a decisão. Ele parecia absorver minhas palavras, mas a confusão ainda dançava em seus olhos. Davi olhou para a mala, para as velas, para o ambiente, como se tudo fosse um quebra-cabeça complicado, e ele não conseguisse juntar as peças. A tensão no ar parecia densa, quase palpável, como se o tempo tivesse desacelerado naquele momento. A respiração dele ainda estava pesada, os olhos cansados, mas havia uma força em seu olhar, uma curiosidade desconcertante. Ele sabia que algo estava acontecendo, algo que poderia mudar tudo entre nós, mas não sabia o que. O que você está querendo dizer, Jenny? Sua voz tremia um pouco, mais pela incerteza do que pelo sono. Ele tentou levantar, mas pareceu hesitar por um instante, como se o corpo não estivesse disposto a acompanhá-lo imediatamente. Abracei suas mãos com mais força, tentando reunir coragem, tentando reunir algo que me desse firmeza diante daquelas palavras que estavam prestes a sair da minha boca. Meu coração batia forte, o pulso acelerado, o medo quase paralisando. Mas o que eu estava prestes a fazer, eu sabia que não poderia adiar mais. Eu sei que tudo parece estranho, Davi, mas... Comecei, a voz embargada, a garganta apertada. Eu queria explicar tudo, queria que ele entendesse cada pedaço dessa decisão que tomei, mas sabia que seria impossível. Havia algo de inexplicável no que estava acontecendo, algo que eu não sabia como traduzir em palavras. Ele me olhou com mais intensidade agora. Algo dentro de mim se partiu com a expressão dele. Ele queria acreditar, eu podia ver isso, mas também havia medo. O medo de seguir em frente, o medo do desconhecido, o medo de perder o que ainda tínhamos, o que eu ainda sentia. O que está acontecendo comigo? Ele perguntou mais baixo, como se a dúvida agora fosse uma sombra em sua mente. Suas mãos se apertaram nas minhas, mas com um toque mais suave, quase frágil. Olhei para ele, tentando encontrar a força que eu precisava, mas ao invés disso, uma onda de arrependimento tomou conta de mim. E se fosse tarde demais? E se o que eu queria, o que eu precisava fazer, fosse quebrar ainda mais o que já estava partido entre nós? Eu sabia o que o futuro poderia trazer, mas o medo do que deixaria para trás quase me paralisava. A noite estava silenciosa, exceto pelo som distante da brisa que passava pelas árvores. As velas,
que haviam sido cuidadosamente acesas, agora tremeluziam, lançando sombras dançantes pelas paredes. A mala, arrumada com precisão, parecia tão definitiva, tão irreversível. Como se não houvesse mais volta. Davi não soltava minhas mãos, e isso era a única coisa que me dava alguma esperança. Eu precisava dele ali, ao meu lado, mas será que ele teria coragem de seguir? Será que ele entenderia? Ou seria tudo um erro? Ele se levantou de forma hesitante, olhando novamente para a mala, para as velas, para mim. Eu sabia que ele queria perguntar mais, fazer mais perguntas, entender mais, mas sua mente estava tão sobrecarregada que as palavras não saíam. Não havia mais tempo para explicações. Eu sabia que ele não poderia ver isso como um ponto de retorno, mas um ponto de partida. Não sei se posso fazer isso, Jenny. Ele murmurou, ainda com os olhos perdidos entre os objetos ao redor, como se tudo fosse um sonho que ele não conseguia despertar. Eu passei a mão pelo seu rosto, tentando transmitir a calmaria que eu não sentia, tentando transmitir confiança que estava começando a vacilar dentro de mim. Seus olhos estavam baixos agora, como se ele estivesse tentando encontrar algo dentro de si mesmo que o convencesse a dar aquele passo. O vazio que havia se formado entre nós estava se tornando cada vez mais denso. Ele estava tão distante, mas tão perto ao mesmo tempo. Eu sei que você está com medo, Davi. Eu também estou. Minha voz saiu um pouco mais firme, mais resoluta. Eu queria que ele soubesse o quanto isso era importante para mim. Eu precisava dele, mais do que qualquer coisa. Não era só a minha história que estava em jogo, era a nossa. Mas eu preciso que você venha comigo. Agora. Ele olhou para mim, seus olhos refletindo algo profundo, algo que eu não podia nomear. Talvez fosse a dor do desconhecido, ou talvez fosse a luta entre o que ele conhecia e o que poderia vir a ser. O silêncio entre nós era pesado, quebrado apenas pela batida de nossos corações em uníssono. Aquela situação era irreal, mas era o único caminho que eu conseguia enxergar. Não havia mais como voltar atrás. Algo dentro de mim havia se quebrado há muito tempo, e agora eu estava tentando remontar os cacos, tentando construir algo novo. Eu só não sabia se seria capaz de fazer isso sozinha. Davi parecia lutar com seus próprios pensamentos, seus ombros tensos, a respiração ainda irregular. Ele olhou para a mala uma última vez, como se estivesse pesando as opções, calculando o que estava prestes a perder e o que poderia ganhar. E então, ele se virou para mim, sua expressão mais calma agora, mas os olhos ainda vazios de certezas. Jenny, se isso for um erro, nós dois vamos sofrer. Ele falou com uma voz baixinha, quase um sussurro, mas as palavras cortaram como uma faca afiada. Eu sabia disso. Eu sabia, mas ainda assim eu precisava tentar. Precisava arriscar. Porque se eu não fizesse isso agora, se eu não tomasse essa decisão, talvez fosse tarde demais para qualquer um de nós. Olhei para ele, meu peito apertado com a sensação de que o futuro era incerto, mas a única coisa certa era o momento em que estava vivendo. E esse momento exigia coragem, exigia que tomássemos as rédeas, que ultrapassássemos as barreiras do que já estava estabelecido. Eu estava ali, diante de Davi, esperando pela resposta, esperando pela única coisa que poderia mudar tudo. Eu não posso te prometer que tudo vai dar certo, Davi. Mas eu posso te prometer que vou estar com você, que vamos enfrentar isso juntos. Eu quase não acreditava no que estava dizendo, mas era a única verdade que eu conhecia. Ele precisava ouvir isso. A tensão ainda pairava no ar, mas algo em seu olhar começou a mudar. Eu podia ver a luta dentro dele,
O confronto entre o medo e a esperança, a dúvida e a necessidade de seguir em frente. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para dar o próximo passo. Eu só esperava que esse passo fosse ao meu lado. Davi me estudou por um longo momento. Seus olhos pareciam procurar algo em mim, como se tentasse desvendar uma parte escondida, algo que eu ainda não tinha dito. Sempre fora assim com ele. Davi tinha esse dom silencioso de perceber detalhes que passavam despercebidos pela maioria das pessoas. Ele conseguia ver além do que eu mostrava, além das palavras que eu não ousava dizer. E nesse instante, algo no ar se fez pesado, denso, como se uma verdade estivesse prestes a ser revelada, algo que transformaria tudo. Eu senti meu coração acelerar à medida que ele mantinha o olhar fixo em mim. Ele estava começando a entender. Eu sabia disso. O seu olhar passou de curioso para atento, e logo ele foi preenchido com algo mais profundo, como se finalmente ele estivesse olhando para mim de uma forma que eu nunca tinha imaginado. E então, ele fez a pergunta, sua voz baixa, mas carregada de significado. Isso tem a ver com a gente? Naquele momento, a pergunta soou como um eco em minha mente. Eu sabia que ele já tinha entendido, que ele sabia mais do que eu estava pronta para revelar. Ele sempre soubera de alguma forma. Não sei como, mas Davi tinha essa habilidade, quase mágica, de entender as pessoas ao seu redor. E eu, de alguma maneira, sempre fui um livro aberto para ele. No fundo, ele já sabia que eu estava quebrando as barreiras que havia levantado ao meu redor. Ele sabia que a luta interna que eu carregava estava prestes a ter fim. Assenti, sentindo o peso daquilo que finalmente saía da minha boca. Um nó se formou na minha garganta, apertando com a intensidade de todas as emoções que eu mantinha guardadas. Eu sabia o que isso significava. Era como se eu estivesse finalmente me entregando, deixando uma parte de mim ir. Mas ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha de alívio, como se o peso que eu carregava há tanto tempo estivesse começando a desaparecer. Eu passei tempo demais fugindo. Mas agora, eu quero tentar. Quero ver para onde isso pode nos levar. Eu podia sentir a força dessas palavras ecoando dentro de mim. Cada uma delas era como uma porta se abrindo para um futuro incerto, mas também um futuro onde finalmente eu não estaria mais sozinha com meus medos e inseguranças. Eu sabia que a decisão de tentar, de me entregar a algo maior que eu, era um passo importante. Mas o que mais me tocava era a expressão dele ao ouvir minha fala. Ele não parecia surpreso, mas sim, parecia ver algo em mim que eu ainda não conseguia compreender totalmente. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se o ar tivesse se condensado em algo palpável. Nenhuma palavra foi necessária para que ambos entendêssemos o peso da situação. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha enquanto os segundos se esticavam em uma espera quase insuportável. Cada batimento do meu coração parecia ecoar na sala, cada um carregado de um sentimento que eu não sabia descrever direito. E então, Davi sorriu. Um sorriso genuíno, que parecia conter uma mistura de surpresa, emoção e algo mais. Algo que eu não sabia identificar de imediato. Era como se ele estivesse entendendo, finalmente, a verdade que ele já sabia, mas que só agora eu estava disposta a admitir. Ele sorriu de uma forma que me fez sentir uma sensação estranha de acolhimento, como se aquele sorriso não fosse apenas para mim, mas para tudo que compartilhamos até aquele ponto. Ele se levantou da cama com uma leveza que contrastava com o peso da conversa. Não havia pressa em seus movimentos, mas sim uma calma que me acalmava também. Ele se aproximou de mim, e eu senti seu olhar sobre mim, como se ele estivesse aguardando algo mais. E então, com um gesto suave,
mas firme, ele pegou minha mão. Seus dedos envolveram os meus com uma suavidade que, ao mesmo tempo, transmitia força. Ele apertou minha mão com firmeza, como se me garantisse que estava ali, pronto para caminhar ao meu lado, independentemente do caminho que decidíssemos trilhar. Então vamos. Aquelas palavras, ditas com uma calma que parecia capaz de transformar qualquer dúvida em confiança, ecoaram dentro de mim. A sensação de medo que antes me dominava começou a se dissipar, substituída por uma coragem que eu não sabia que possuía. Naquele momento, tudo ao nosso redor parecia desaparecer. O mundo se reduziu a nós dois, a esse instante em que tudo parecia possível. Eu sabia, naquele instante, que nada mais seria como antes. Nada mais poderia ser igual, porque algo dentro de mim havia mudado. A tensão que antes me envolvia foi substituída por uma sensação de serenidade. Eu sabia que não havia voltado atrás. Estávamos em um ponto sem retorno, mas isso não me causava mais pavor. Ao contrário, havia uma aceitação dentro de mim. Eu finalmente estava disposta a dar esse passo, e Davi, com sua confiança e tranquilidade, estava ao meu lado, me guiando, sem pressa, sem julgamentos. Eu percebi, com clareza, que a decisão que eu tomara não era apenas minha. Ela nos envolvia, de alguma forma, a ambos. Nos próximos segundos, senti que o ar ao redor de nós parecia mais leve. O nó na minha garganta foi gradualmente se desfazendo. Algo novo estava nascendo, e eu podia sentir isso em cada fibra do meu ser. Era como se tudo que eu havia escondido, todo o peso que carregava, estivesse finalmente saindo de mim, deixando espaço para algo novo, algo mais livre. Davi não soltou minha mão. Ele me conduziu, sem palavras, para um novo capítulo. Cada passo que dávamos parecia carregar uma promessa de que, apesar das dificuldades que certamente surgiriam, não precisaríamos enfrentar tudo sozinhos. Era como se, pela primeira vez, eu pudesse ver o futuro com uma nova perspectiva, uma perspectiva onde havia esperança, onde havia espaço para sonhos que antes eu acreditava impossíveis. Enquanto ele me guiava para fora daquele lugar, o silêncio se tornou nosso aliado. Não era desconfortável, mas sim uma quietude carregada de algo profundo, algo que não precisava de palavras para ser entendido. Eu não sabia exatamente o que o futuro nos reservava, mas, pela primeira vez, eu me senti pronta para enfrentá-lo. Com Davi ao meu lado, eu sabia que nada poderia nos impedir de seguir em frente. O que quer que estivesse por vir, agora parecia possível. Nos afastamos do passado. O que quer que tivesse acontecido antes, o que quer que nos tivesse afastado, parecia ser superado naquele momento. Eu não sabia o que estava por vir, mas, por algum motivo, isso não me assustava mais. Estava pronta para caminhar ao lado dele. Estava pronta para ver até onde esse novo caminho nos levaria. E, no fundo, sabia que, independentemente do que acontecesse, nada mais seria como antes.